Coríntios, capítulo 14, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Irmãos, nós vamos dar continuidade à última palavra que nós demos aqui, sobre os dons espirituais, a verdade sobre os dons espirituais. E anteriormente nós falamos sobre as dificuldades que os irmãos de Coríntios tinham, por serem irmãos muito eloquentes nas palavras, serem irmãos inteligentes, e ser agraciado com todos os dons. Segundo 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, Paulo diz que Deus tinha dado todos os dons a essa igreja. E nós vemos que essa igreja, infelizmente, se tornou uma igreja soberba, não é? Os irmãos, eles se dividiam por causa dos dons, né? No capítulo 3, Paulo diz que eles eram meninos, criancinhas, que novamente Paulo teria que dar leite para eles, porque eles eram carnais, porque eles diziam que uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. E Paulo pergunta para eles: por acaso está Cristo dividido? Então Paulo começa a mostrar como esses irmãos eram carnais. No capítulo 2 ele diz: eu não quis saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo se depara com uma igreja que tinha muito cacique para pouco índio. Você sabe essa expressão? Todos queriam aparecer. E eles queriam fazer da igreja do Senhor um palco para aparecer. Então eles eram estimulados e exageravam nas coisas espirituais. Não é verdade? E por isso eles tinham problemas não só com divisão. No capítulo 5, a igreja de Coríntio era conhecida também por uma igreja que tinha problemas com imoralidade sexual. Você encontra um jovem que ele teve uma relação com a sua própria madrasta. E Paulo disse: por acaso não há nenhum espiritual entre vós? Veja, uma igreja que era agraciada com todos os dons. E nós já lemos no capítulo 12, você pode ver esses dons. Mesmo com todos os dons, não existia um irmão espiritual que pudesse julgar essa causa. Essa era a realidade de Corinto. E eles tinham muita procura por dons espirituais. Aliás, um dos problemas que eles tinham é que eles eram famintos por dons espirituais. No capítulo 14, verso 12, Paulo vai dizer assim, que eles eram desejosos por espírito. Veja, a nossa tradução diz assim: assim também vos digo, que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação. Se eu fosse traduzir ou transliterar do grego, ficaria mais ou menos assim: assim também vocês que são desejosos por espírito. Aqui estava o erro da igreja de Coríntio. E como nós vinha vendo, no capítulo 12, nós vemos todos os dons, as funções dos dons. Nós vemos que os irmãos colocavam um dom que era um dom peculiar, ou um dom para a pessoa em si, ou que edificava a eles mesmos, em ênfase na igreja de Corinto, assim como entre nós ainda o dom de línguas é um dom que está acima de todos os outros dons. Isso é um assunto muito difícil de se falar, porque muitas vezes, quando nós falamos a verdade, nós podemos ser mal interpretados, porque a verdade, no meio de uma multidão de mentiras, incomoda. É como se nós estivéssemos aqui reunidos em escuridão, e ficássemos aqui um dia inteiro na escuridão. Quando você acendesse uma luz muito forte,
essa luz incomodaria você. E assim é a verdade. A verdade é uma luz em meio às trevas. Porque hoje esse dom de língua ele é colocado como um dom que divide os irmãos. Aqueles irmãos de primeira classe são aqueles irmãos que falam em línguas. E os irmãos de segunda classe são os irmãos que não falam em línguas. E até mesmo eles dizem que o dom de língua é o batismo com o Espírito Santo. Totalmente equivocados da palavra de Deus. Misturam o dom de língua, lá de Atos capítulo 2, com o dom de língua de 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, sendo que o dom de língua de Atos foi uma maneira extraordinária para a pregação do Evangelho, e quando eles tiveram esse sinal, 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro, e agora aqui Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E lá em Atos você vê que eles falavam em outras línguas, e as pessoas entendiam o que eles estavam falando. Mas nós lemos aqui que esse dom de língua, no capítulo 14, verso 2, vai dizer assim: pois o que fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Então esse dom aqui ninguém entende. No dom de Atos capítulo 2, as pessoas falavam, e aqueles que estavam ali entendiam nas suas línguas dos seus antepassados. Então aquilo foi um ato de misericórdia do Senhor, para que quando o Senhor começou a pregação do Evangelho, quando o Espírito Santo desceu à terra, aconteceu esse fenômeno sobrenatural. Então, o que lá na Torre de Babel tinha sido confundido, agora o Senhor, na descida do Espírito Santo, mostra o poder de Deus. E os irmãos falavam em outras línguas, e aqueles que passavam por ali entendiam, como a língua dos seus antepassados. Veja como há muita dificuldade nos dons espirituais. É um material muito denso da palavra de Deus e muito pouco comentado. Por isso é muito mal interpretado. Por isso que a igreja anda na escuridão. Ou a grande cristandade atual anda na escuridão. Porque quando nós nos reunimos, irmãos, verdadeiramente há um grande auditório nos ouvindo. Há muitos ataques de Satanás quando a igreja se reúne. E os grandes ataques de Satanás é introduzir doutrinas destruidoras. É tirar o foco de Cristo e colocar o foco nas pessoas. Por isso Satanás pega a reunião dos irmãos e faz essa bagunça. E quero aqui falar como um pai que está tentando falar a verdade para um filho. Suponhamos que um filho entra num carro que a sua parte mecânica está estragada. A barra de direção está quebrada e o irmão sabe que está quebrada a barra de direção desse carro. Você não vai falar para o seu filho: meu filho, não entra nesse carro, porque se você entrar nesse carro, você vai se acidentar. Esse é o intuito da palavra. Não julgar ninguém, nem os erros cometidos hoje, mas liberar graça de Deus e bondade e misericórdia pela palavra de Deus, porque é isso que a palavra de Deus está falando. Veja, nós temos esses 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14. Vocês lembram que eu falei que isso é como um sanduíche? Algumas partes da palavra de Deus são assim. Você pega o capítulo 12, o capítulo 14, são as 2 fatias de pão. No meio você passa um doce, ou coloca um hambúrguer, pode ser um hambúrguer daquele de picanha, e depois você fecha o pão, e você come esse hambúrguer. Assim são esses 3 capítulos. Eu me lembro que há muito tempo atrás, o irmão Christian, saindo de uma conferência, e ele falava acerca dos dons espirituais, e os irmãos foram interrogar ele muito afoitos. E ele almoçando, os irmãos falaram para ele: irmão Christian, nós queremos falar sobre os dons espirituais do capítulo 12. E outros irmãos dizem: irmãos, já vamos aproveitar e vamos falar dos dons espirituais em funcionamento do capítulo 14. E o irmão Christian, com toda a sabedoria, falou para eles: não, irmãos, eu acho que o que nós precisamos falar é sobre o capítulo 13. Veja como os irmãos correm atrás de espíritos.
como a igreja ela vem correndo atrás de espíritos enganadores, coisas que não estão nas Escrituras, mas a igreja vem praticando. Como nós precisamos voltar à origem da palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Em todas as situações, ela nos livra de tropeçar. O problema é que é melhor estar com as coisas que não são a palavra de Deus. Porque realmente a palavra de Deus ela nos confronta. Ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela não é doce não, irmãos, para nós que às vezes estamos cometendo pecados. Veja, nós que somos músicos, nós vemos como Satanás tem induzido os irmãos. Nós conhecemos tantos irmãos valorosos de Deus. E esses irmãos, eles entenderam que eles têm um ministério de louvor. Isso é muito triste, irmãos, porque esse ministério não existe na Bíblia. E eu que sou músico, isso vem contra o que realmente às vezes eu queria tocar, fazer uma grande banda, um grande show, né? Quando eu era novo tinha o cabelo comprido, baixava o cabelo. Era tão gostoso, irmão, é gostoso. E seria muito bom fazer isso. Mas isso não está na Bíblia, irmão. Não existe esse ministério na palavra de Deus. Isso foi um ministério criado. Aí você me pergunta por quem? Não sei, mas não foi por Deus. Ah, então os irmãos não podem louvar? Pode, irmão. Mas o nosso louvor é da igreja para Deus. É a igreja que louva a Deus. O Senhor não dá um ministério de louvor para você sozinho, Felipe. Porque o ministério é a igreja. O Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. O Senhor tem o seu ministério, e o ministério é a igreja. Mas aí muitos sonhos são derrubados, né? O castelinho de areia, por isso que a palavra diz que a palavra de Deus é como um martelo que vai quebrar essa pedra. Ela precisa quebrar isso dentro de você, para que você volte para as Escrituras. Aqui os irmãos de Coríntios, eles queriam, igual os fariseus, procurar os primeiros lugares, fazer da igreja um palco, e eles queriam aparecer. Parece-me que aqui, quanto mais eles gritavam, mais eles achavam que eles estavam cheios do Espírito Santo. E Paulo vem com uma carta com essa magnitude, e como um martelo, com a palavra de Deus, ele esmiuça a penha. Ele diz, eu vejo que vocês são desejosos por Espírito. Todo crente deveria ler um livro chamado Guerra contra os Santos. Você consegue entender como Satanás ele trabalha contra a igreja de Deus. Ele quer enganar a igreja de Deus. Ele introduz doutrinas destruidoras para que a igreja de Deus perca o foco e realmente coloque o foco num homem. Como se você saísse daqui hoje, você poderia entrar num local de reunião aí, e você vai ver que a luz está bem em cima de um homem. Ou tem um artista que tem ministério de louvor e ele está cantando, fazendo um show gospel. Ó, irmão, isso também não está na Bíblia, não. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que é por Ele e para Ele e por Ele que são todas as coisas. A Ele a glória. A igreja louva junto. Não existe show de homem. Isso são doutrinas de demônios. E é interessante frisar que nós precisamos cuidar, porque é uma linha muito tênue entre a verdade e a mentira. Se você abrir em 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver que Paulo está preocupado com essa igreja, porque ela nem reconhece o apostolado verdadeiro de Paulo. Por que ela não reconhece? Porque Paulo falava a verdade, irmão. E quando se fala a verdade, muitas vezes nós não somos reconhecidos. E Paulo diz assim, oxalá vocês me suportem um pouquinho mais na minha loucura, porque pregar o evangelho, a verdade,
para ele já seria uma loucura. Talvez se o Marcelo chegasse numa reunião dessas, onde está acontecendo um show gospel, e falasse assim: ó, irmãos, eu só queria falar que isso aqui está muito lindo, mas isso não está na Bíblia. Ele seria excomungado. Hoje seria. Porque o foco hoje não é mais o Senhor Jesus. O foco são os homens. E isso é muito triste. Porque Paulo combateu isso a sua vida toda. Paulo, um irmão verdadeiro. Ele diz: oxalá me suportais um pouquinho mais na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque assim como Satanás enganou a Eva com a sua astúcia, não sejam corrompidos vossos sentimentos, que vos apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E quando você vê, são irmãos que perderam a simplicidade. Porque quando você vira um artista, você não é mais simples. Porque você pode ser um artista secular. Você pode ser um grande pintor de quadros. Você pode fazer... O Senhor pode ter te dado um dom e você ser um artista mesmo, renomado, como muitos irmãos antigamente eram. Mas, irmãos, com as coisas de Deus, não há lugar para isso. O Senhor é o Todo-Poderoso. A Ele a glória e o louvor. Mas é gostoso, não é? Nós chegar na balada gospel. É gostoso, mas é triste, irmão. Porque as coisas santas não são brincadeira. A reunião da igreja não é brincadeira. Sabe que é por isso que há muitos irmãos que não conseguem se levantar? Porque eles estão colocando toda a sua vida em algo que nem foi o Senhor Jesus que fez. Eles empregam toda a sua fé, toda a sua força em algo que o Senhor não mandou eles fazer. E isso, infelizmente, é muito comum entre nós. Às vezes chega um irmão perto de nós e diz: ó, o irmão falou lá, tive uma profecia. Nós já vamos entrar nesse assunto. Deus me falou que eu vou ser um grande cantor. Que eu vou cantar por todo mundo. E esse irmão às vezes não sabe nem cantar. Deus poderia ter falado tudo para ele, menos que ele seria um cantor. E essa pessoa gasta todo o seu dinheiro. Quantas vezes eu vi que nós trabalhamos com estúdio? Pessoas que não têm nenhuma aptidão para cantar. Vai lá, pega todo o seu dinheirinho e pede oferta para os irmãos. Eu preciso gravar um CD porque foi o Senhor que mandou. Ó, irmão. É muito triste isso. Porque tem pessoas simples que às vezes deixam até de comer, de ter roupas, e investe toda a sua força numa coisa que não foi o Senhor que falou. Por quê? Porque eles precisam conhecer os dons espirituais. Eles são crianças. Eles são levados ao derredor por todo o vento de doutrina. Alguns ficam até confundidos, porque certa vez tinha um irmão nosso confundido, né? Deus tinha falado num culto que ele ia casar com a mulher dele. Ele foi em outro culto, o Senhor usou outro irmão para falar que não era com aquela, era com a outra. Então o Senhor errou? É triste, irmãos. É engraçado, mas pensando é triste. Porque as pessoas se movem por causa de doutrinas de demônios. Se você ler aqui na palavra, no verso 3, o que diz o verso 3? Mas o que profetiza, fala aos homens. E agora vem os 3 pilares da profecia: edificando, exortando e consolando. Onde é que está aqui que a profecia vai te dar o marido? Pelo contrário, irmãos. Nós precisamos ter em vista que quando nós estamos nos reunindo, veja, o auditório não é pequeno. Então você pode ser movido por um espírito estranho. Um espírito que não vem da parte de Deus, pode colocar na boca de uma pessoa uma desgraça para você. E você tomar isso como regra de vida para você.
e verdadeiramente você não conseguir nem se levantar em Cristo, porque daí a cabeça dos irmãos vira um parafuso. Se Deus falou, como é que não acontece? E eu quero dizer para você, irmãos, que quando Deus fala, acontece. Acontece, irmão. Não siga essas vozes estranhas. Paulo continua dizendo, ele se preocupava com a igreja de Corinto, porque Satanás tinha roubado a simplicidade dos irmãos. E ele fala que não é de se admirar que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros de justiça. Como a gente vê isso por aí, irmãos? Como existem irmãos sofrendo por não compreender as Escrituras. Por não compreender que quando a igreja se reúne, o auditório é muito grande. Por não julgar os espíritos, como diz lá em 1 João capítulo 4. Eles se emocionam. No ano de 2018, nós fazíamos uma reunião na casa da irmã Lúcia, sempre conto isso para os irmãos, e naquela ocasião estavam só as mulheres, e as mulheres, irmãos, infelizmente, elas são mais fáceis de seduzir por essas coisas. Isso não é machismo, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se Satanás tivesse vindo a Adão, Adão não teria caído. E entrou uma pessoa nessa reunião, já entrou chorando, dizendo que foi Deus que tinha mandado ele naquela reunião, e as irmãs já estavam tudo emocionadas. E ele falava que Deus tinha curado o rim dele, e agora ele estava sentindo que Deus ia curar o coração, que era para nós orar por ele, o Senhor falou para ele que ia curar ele ali naquele momento. E ele tomou conta do lugar, só que aquilo perturbou o meu espírito. E ele pediu, irmão, ora por mim, eu oro por você, mas eu preciso que você repita algumas palavras comigo. E ele disse, tudo bem, irmão, faça o que vocês quiserem. Então tá. Jesus Cristo, eu olhei para ele e ele não falou. É o Senhor, e ele não repetiu. Fala. Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo, e ele não falava. E eu falei, fala. E ele falou, eu não posso falar isso. Ou seja, nós estávamos escutando um demônio, uma pessoa possuída por um demônio, e as irmãs já estavam todas emocionadas, chorando, pensando que Deus tinha mandado ele aqui. Porque ele fala de Deus, porque hoje há muitos deuses. Mas nenhum espírito confessa que Jesus Cristo é o Senhor, não sendo da parte de Deus. É isso que a palavra diz. Então nós oramos e expulsamos o demônio daquela pessoa. Veja, irmão, quantos e quantos irmãos estão emprestando ouvido para demônios, por não ter discernimento espiritual. E os demônios, eles sabem muito bem como agir nos nossos corações. Porque o nosso coração é enganoso, como diz a palavra de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Então aquela pessoa está falando e nós, nossa, que lindo, como eu estou me sentindo leve. Cuidado. Pode até fazer você flutuar, mas se não está na palavra de Deus, não é de Deus. Lembro-me também que uma vez o irmão Atmani tinha colocado no coração se separar uma semana e ficar num lugar separado em oração. E ele ficou lá, e quando ele saiu de lá, ele saiu tão cheio do Espírito Santo, todo mundo que ele orava, os doentes eram curados. E um irmão do meio dos irmãos, ele queria por todo jeito ter aquilo que o irmão teve, ou seja, ele era desejoso por espíritos. Ele desejava aquilo que o Senhor tinha dado para o irmão Atmani. E ele foi e fez o mesmo. Só que ele desceu lá possuído por um demônio. Veja, irmãos. Nunca vá aonde o Senhor não te mandou. Siga as Escrituras. Não profecias. Supostas profecias. Como hoje nós temos esses tipos de profecias. Deus me falou que eu vou para tal lugar.
Irmãos, nós temos, sim, vezes que o Senhor fala, mas eu que convivo com o Senhor há alguns anos, vi que raramente essas coisas são verdadeiras. Há muito mais engano do que coisas verdadeiras. Aliás, há muito mais coisas de demônios do que coisas verdadeiras. Nós conhecemos um irmão que, quando ele chegava num lugar, ele parava o lugar. E um irmão muito querido. Ele começava a reunião, ele falava para mim: Isa, eu olhava para o irmão, eu via igual uma televisão. E eu falava: quando você esteve aqui, você falou isso, você falou aquilo, e na sua casa tem não sei o quê. E ele falava tudo da vida das pessoas. Ele chegava a parar uma cidade, porque o que acontecia com ele era verdadeiro. Acontecia mesmo, ele não era um charlatão, porque hoje nós temos os charlatões, que são aqueles que não vê nada, só estão preocupados com o dinheiro das pessoas. Nós temos aqueles que são envolvidos com demônios, com espíritos enganadores, que podem ser esses irmãos que eles eram tão desejosos por espírito que recebeu algo, mas que não veio da parte de Deus. E nós temos as coisas verdadeiras. E esse irmão disse que um dia orando, antes de começar uma reunião, o Espírito falou com ele: para com isso, porque isso não vem do meu espírito. Daí eu pergunto para mim e para você, irmão, se não vinha do Espírito de Deus, vinha de outro espírito. Havia outro espírito que agia por meio da vida desse irmão. E esse irmão ajudava as pessoas. Muitas vezes curava, adivinhava, assim como em Atos capítulo 16. E você vê como Paulo ele era um homem espiritual. Quando eles estavam, Atos capítulo 16, verso 16, quando eles procuravam um lugar para orar, veio uma mulher que era possuída de um espírito de adivinhação. E quando Paulo se movia, ela ia atrás: olha, esses que estão ali, estes são filhos do Deus vivo. O que ele fala é verdade. A ele escutar, era isso que o espírito de adivinhação falava. Eu pergunto para mim e para você, o que o espírito de adivinhação, que não veio da parte de Deus, o que ele falava era mentira? Veja a maturidade de Paulo. Eu sempre falo para os irmãos: imagina se entra um estranho aqui e começa a falar: olha, o que Israel está falando ali é verdade, eu nem conheço ele, mas vou falar. Ele é um filho de Deus, ele é filho do Deus Altíssimo. Muitos de nós poderíamos até nos emocionar. E como o que ele está falando é próprio para a nossa ocasião, talvez nós íamos até dar glória a Deus. E muitas vezes o povo de Deus é enganado porque lhe falta conhecimento. Porque sendo sobrenatural, nós estamos aceitando tudo, irmão. Não é verdade? É sobrenatural, nós estamos aceitando. Lembro-me que há uns 20 anos atrás, desceu uma suposta unção em Toronto. E os irmãos viajavam. Muitos irmãos não tinham nem carro, nem moto, mas vendiam as suas propriedades para pegar um avião e ir para o Canadá, para receber essa unção. Por quê? Porque eles eram desejosos por espírito. Porque Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Você não precisa procurar Deus em outro lugar, porque Deus está no meio da igreja. Mas esses irmãos, eles eram desejosos por quê? Por espíritos. E eles falavam: eu preciso me esforçar para ir, porque é pelo meu esforço. E quantos irmãos se esforçavam para ir receber uma coisa que muitas vezes nem veio do Espírito Santo de Deus. Quanto dinheiro jogado fora. Imagina, irmão, uma passagem daqui para o Canadá, você matava a fome de muita gente. Mas é aquilo, eles querem o carisma, como eu falava na outra pregação, mas não querem o caráter. Eles querem poder, mas não querem mudança de atitude. É poder, mas a santidade deixa para lá. Eu preciso ir para lá, mas não preciso orar, me santificar.
Eles querem poder sem santidade. Querem carisma sem caráter. E o verdadeiro Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de caráter. E o poder do Espírito Santo é para mudar o seu caráter. Isso é poder do Espírito Santo. Irmão, não deixe se enganar. Não se engane, irmão. Viva uma vida pela palavra de Deus, porque muitos têm se enganado. E Paulo, quando essa mulher vem e fica falando essa coisa, que isso incomodou o espírito dele. E a palavra diz que ele olhou para a mulher e disse: espírito de adivinhação, sai dela, eu te ordeno, sai dela em nome de Jesus. E o espírito saiu dela. Ela tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito dava lucro para os seus senhores. Por isso Paulo foi perseguido. Veja, era um espírito que adivinhava de verdade, irmão. Então, irmãos, é muito sério nós andarmos com Cristo. Porque verdadeiramente são muitos os nossos adversários. E nós podemos estar enganados e pensando que estamos com a verdade. Por isso Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo. É como uma caçada a palavra aqui. Procurai com zelo. Se você precisa procurar com zelo, irmão, é porque há coisas muito estranhas no meio. Opa, isso aqui é. Opa, isso aqui não é. Como irmãos e irmãs são enganados, porque não têm procurado com zelo os dons espirituais. Mas é o que Paulo diz: mas principalmente que profetizeis. O que é profetizar? Será que é igual no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo descia sobre um profeta, e aquele profeta era cheio e falava as coisas do Senhor? Lembra-se dos profetas? Jeremias, Isaías, Oséias, Joel, todos os profetas. O Espírito Santo vinha naquela pessoa, e daquela pessoa direcionava o povo para alguma coisa. Mas, irmãos, graças ao Senhor, entenda que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, o que nos separava de Deus. E hoje todos nós somos sacerdotes. O mesmo Deus que fala no meu coração, fala no coração do irmão Edson. É o mesmo Deus. Hoje nós temos livre acesso. Nós não precisamos de intermediários. Aliás, essa é a doutrina dos nicolaítas, dos intermediários, que Jesus disse que eu odeio, porque ele diz: há um só caminho entre eu e o Pai. Eu sou o caminho. Você não precisa de intermediário, irmão. O Senhor é o bom pastor, como o Marcelo leu, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um irmão pode ser um pastor, ter um dom de pastor, mas esse pastor verdadeiro, ele sempre vai apontar para o grande pastor. Ele nunca vai querer dominar você. Ele vai ajudar você a ser pastoreado pelo grande pastor. E a palavra diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqueles que se dizem o anjo da igreja, eu sou o anjo da igreja. Nossa, irmão, posso dizer claramente para você, esse irmão está completamente equivocado. Ele não sabe nem o que ele está falando. Um verdadeiro irmão, ele conduz os irmãos a crescer. Ele respeita a individualidade de cada irmão. Porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. As muitas formas. Cada um de nós tem uma forma de servir o Senhor. E isso também tinha em Coríntio. Eles tinham inveja. Todos queriam estar à frente. É o que eu falei lá, irmão. Era muito cacique para pouco índio. Eles queriam tudo ser cacique na tribo. Mas sobrava só um irmão para ser índio. Todos queriam mandar. Todos queriam falar em língua. E Paulo diz assim: se não houver intérprete, fique calado na igreja. Porque a bagunça estava
generalizada. Assim, irmãos, como a bagunça está generalizada na cristandade atual. Você vê os irmãos se reunindo e é aquele fogo. Eles oram, derrama fogo, Senhor. Eles nem sabem que o fogo na Bíblia é para correção. E eles ficam, derrama fogo, Senhor, derrama. Não peça isso, irmão. O fogo é para correção. O batismo com fogo é um batismo para correção, para limpar os seus pecados. Sabe, como se o Senhor pegasse você, e aqui está o fogo, assim como o ourives, ele purifica o ouro, ele vai fazer conosco. E vai lá, pega o irmão Israel, dá uma sapecada, vai, até que ele se vá para o eixo. E vai sapecando o irmão, vai, irmão. É engraçado, mas quando o Senhor nos sapeca, é de chorar. E nós precisamos ser purificados. E esse que nos batizaria com o Espírito e com fogo, esse é o nosso Senhor Jesus. E o fogo vai nos limpar. E a palavra é esse fogo, irmão, que nós precisamos pregar. Porque senão, nós podemos estar completamente equivocados. Veja, o Senhor me mandou lá para a Índia, lá vou eu para a Índia. O Senhor nem mandou. Aí passa fome, sede, nudez, é lá morto. Mas o Senhor mandou, não, irmão, o Senhor não te mandou. Pense que possa ser uma profecia furada, como muitas e muitas vezes, aliás, várias vezes, o que eu escutei foi profecia furada. E eles levam sorte porque o povo tem amnésia. Certa vez eu estava num lugar e veio um apóstolo de um lugar, não lembro, e também não. Ele falou, nós vamos comprar esse lugar. O Senhor me mostrou que nós vamos comprar esse lugar. E infelizmente não compraram. E até o lugar o Senhor derrubou. Mas o povo tem amnésia. Isso foi em 2007. Veja, irmão. Mas se não era o Senhor falando, quem era? Poderia ser o irmão emocionado, né? O irmão tão emocionado, né? Que falou essa bobagem, mesmo dizendo assim, diz o Senhor me mostrou. Mas pense que nós podemos estar sendo conduzidos por bobagem a vida toda. E nunca chegar à clareza das Escrituras, porque nós seguimos fábulas, como Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Eles preferirão a mentira do que a verdade. Você chega para o irmão, irmão, larga isso, irmão, vai servir o Senhor, vai procurar um emprego, talvez trabalhe com outra área, faz assim, faz assim. Você fala a verdade, o irmão se torna seu inimigo. Mas foi o Senhor que me deu esse ministério de música. Oh, irmão. É muito triste isso. Porque muitos irmãos passam a vida toda pensando nisso. E quando chegarem diante do Senhor, vão aparecer com as mãos vazias. Como dizia um irmão, são sinceros, mas errados. Sinceros, mas errados. Porque a glória da igreja é o Senhor Jesus. Por isso que nós damos graças a Deus que o Senhor nos tirou do império de trevas e nos transportou para um reino de filhos do seu amor. Graças a Deus que milagrosamente Ele nos tirou. Por isso que quando nós nos reunimos, você não vê nenhum showman aqui. Você não vai ver um irmão aqui. Porque o nosso intuito é cantar com todos os irmãos juntos, um só louvor, uma só fé, um só batismo, um só louvor. Você não vai num show de um irmão. E ainda paga por isso, né, irmão? Certa vez eu participei de uma reunião, é triste, mas é verdade. E o irmão onde botava a mão derrubava todo mundo. Tinha aquela unção do derrubar. E realmente a maioria de que ele botou a mão caiu. Caiu em fornicação, em pecado, em adultério. É triste, irmão, mas é verdade.
e conhecendo esse irmão fora do contexto de onde ele estava, a maioria de vocês não deixaria nem esse irmão botar a mão, porque ele é um irmão boca suja, mulherengo. A sua conduta não era uma conduta segundo o Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para mim e para você, então quem estava derrubando essas pessoas? Era um outro espírito, mas não era o Espírito Santo de Deus. Mas sabe por que acontecia isso? Porque os irmãos são desejosos por espíritos. Se disser que está acontecendo uma coisa sobrenatural, ó, tu vai lá, tem 500 irmãos de primeira. Tem um irmão lá que chegou no local meio torto. Ele chegou assim. Vamos lá. Ele vai passar a sanção do torto para nós. Aí vai estar todo mundo torto. É engraçado, mas é ao mesmo tempo terrível, irmão. Eu não estou falando mal, estou falando com pesar no coração. Porque muitos irmãos que eu conheço, que são irmãos verdadeiros, valorosos, têm isso como verdade. Isso não é a verdade. Porque isso não está na Bíblia. Se você continuar, e se você observar o texto do capítulo 12, de 1 Coríntios 13 e 14, você vai ver que Paulo diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Paulo está falando para esses irmãos aqui assim, alguns entravam em êxtase, não conseguiam se controlar. Paulo disse, isso é mentira. Porque o Espírito de Deus não descontrola ninguém. Daí eles usam, mas enchei-vos dos Espíritos, não se embebedais com o vinho que é a contenda, em Efésios capítulo 5, verso 18, mas enchei-vos do Espírito. E daí você vê essa tristeza que nós temos hoje, irmãos, de tantas coisas estranhas no meio do povo de Deus. E é por isso que nós temos o capítulo 13. Vamos abrir no capítulo 13 já para finalizar. Nós tinha tanto para falar, mas infelizmente o nosso tempo não nos deixa. Aí você vê o recheio do pão. Muitas pessoas pregam só o recheio do pão, né? Fora do contexto. Paulo está falando dos dons. E ele fala que os dons sem amor não tem. E dos dons em funcionamento. E agora ele vai falar o que precisa ter para que os dons se tornem frutíferos. Amém? Aliás, ele fala no capítulo 14, que é para nós, verso 12, visto que são desejosos de espírito, procurai progredir para a edificação da igreja. Quer dizer, você está lá, ainda confundido com muitas coisas. Paulo diz, procura progredir. Dá um passo além. Amém? E ele está falando dessa progressão aqui, do capítulo 13. Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Está vendo? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os dons, todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu corpo à própria morte para ser queimado, se não tiver amor, eu de nada me aproveitaria. Veja, olha o que Paulo está construindo, a narrativa que Paulo está construindo para os irmãos. Você pode julgar um irmão só porque ele dá donativos? Muitas vezes a gente vê os espíritas, né? Nossa, como eles são bondosos. Mas Paulo diz que ainda que eu desse todos os meus bens entre os pobres, ou que dividisse os meus bens entre os pobres, e entregasse o meu corpo à própria morte para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria.
E você vê muito disso hoje. Pessoas transformando a obra de Deus em negócio. Veja, transformando a piedade em fonte de lucro. Pessoas que fazem donativos, mas o intuito é o próprio bolso. Como nós temos visto isso? Eles fazem o bem, mas o fim é eles mesmos. É sem amor. Sabe? O fim é eles. O fim é o negócio. Existe a parte da doação, mas o fim é o negócio, é o lucro. É a fonte de lucro. O amor é paciente. E isso nos dá muita graça, porque quem prega o Evangelho precisa ser paciente, né, irmão? O irmão que é profeta. O que é um profeta? É aquele que profere a Bíblia. Profecia, irmão, é a palavra de Deus. Se o que o irmão está falando é a Bíblia, então essa é uma grande profecia para você. Isso é a verdadeira profecia. A leitura da palavra de Deus é profecia. Por isso que Paulo diz assim: todos podem profetizar. Todos podem profetizar. E esses dias eu estava assistindo um grande teólogo reformado, brasileiro, e ele não tinha como explicar isso, todos podem profetizar, porque, segundo a teologia dele, né? E ele fez um comentário, abre aspas, ele diz assim: não sei o porquê, mas, segundo a história da igreja, o dom de profecia ficou só com os pastores e mestres. Veja, ele quase caiu na doutrina católica, que diz que ela é detentora da verdade e a Bíblia pode ser até modificada pela igreja. Porque ele não conseguia explicar quando Paulo diz assim: todos vocês podem profetizar, todos. Então o que é profetizar? É falar a Bíblia. Todo irmão que está entre nós pode se levantar e falar. É isso que a palavra diz. Mas o irmão não tinha como explicar. Aliás, muitos irmãos vêm me perguntar: como que vocês se reúnem? Não viram uma bagunça? Muitos de vocês, que já reúnem há muito tempo, você viu alguma bagunça aqui entre nós, irmão? Mas não tem uma liturgia, não. Mas não tem bagunça. Porque o governo da igreja é o Espírito Santo, não é um homem. Então o Senhor pode mover a igreja para onde Ele quer. Ela não está engessada debaixo da autoridade de um homem, que muitas vezes nem tem a autoridade de Deus. Mas o governo da igreja é o Espírito Santo. Por isso, nós precisamos ter paciência com os irmãos. Por isso o mestre, quando ensina, tem que ter paciência, né? Por isso que a palavra diz assim: o amor é paciente. Se o irmão tem o dom de mestre, mas não é paciente, então, de ensinar, aí o irmão não entende nada, ensina de novo. Aí o irmão não entende, vamos ensinar de novo. Não entende, vamos ler de novo e vai. Precisa ser paciente com os irmãos. Nós precisamos ter paciência uns com os outros, porque Deus é paciente conosco. Deus tem uma paciência comigo, irmão. Ele é benigno, não tem ciúme, não se ufana. Essa palavra ufana, se orgulha, né? Como o diabo tem enganado os servos de Deus, os irmãos têm um dom lá, já está cheio de orgulho, tá? Que é um pavão, né? Já muda até a voz quando prega. Agora o Senhor vai me dar vitória. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Não está. O Senhor está na simplicidade, porque o Senhor é benigno conosco. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúme, nem se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Quantos e quantos irmãos são inconvenientes? Não se preocupa com os seus próprios interesses. Ou seja, o irmão me convida para pregar em outra localidade, eu já fico, opa, irmão, eu até vou lá, mas eu só consigo sair com R$2.000 de oferta, assim, de arrancada, né? Menos não vou.
É uma loucura, né? Mas é bem assim que acontece, sabe, irmão? É exatamente assim. E isso não está na Bíblia. A Bíblia está bem ao contrário. A Bíblia diz assim: de graça recebeste, de graça dai. Se tu vai vender aquilo que o Senhor te deu, então não foi Deus que te deu. Pode ser qualquer outra pessoa que te deu. Pode ser vários espíritos que te colocou isso, mas não foi Deus. Porque quando Deus coloca algo no nosso coração, nós não temos coragem de vender. Aliás, eu conheci um amigo nosso que estava gravando um CD conosco, e até por isso que paramos até de trabalhar com gravações, porque não é fácil, né, irmão? E eu cheguei tarde da noite no estúdio, não lembro que horas era, e o irmão estava lá, e conversamos, tal, se emocionamos juntos. E quando nós estávamos saindo no portão, o irmão me perguntou: o que tu acha? Eu disse: ai, ai, ai. Nesse o que eu acho, nós ficamos mais 3 horas e meia conversando. Falei: olha, irmão, se o que eu acho vai fazer com que a gente não viva mais junto, fica difícil. Então eu prefiro nem falar. Não, eu quero escutar o que o irmão acha. Quero escutar. Tem certeza, irmão? Quero. Aí ele falou que as músicas foi o Espírito Santo que deu para ele. Foi Deus, em meio a muita oração, que deu as músicas para ele. Por isso que ele estava gravando e falou tal. E eu falei para ele: foi o Senhor que te deu, irmão? Foi. E tu vai vender o que Deus te deu? É difícil falar a verdade, né, irmão? Mas essa é a realidade. Por isso que em Apocalipse diz que muitos farão negócios de alma. Em 2 Pedro 2 diz que farão negócios de vós, segundo as suas próprias cobiças. E é estranho, né, irmão? Porque se você olhar para todo canto, é isso que acontece. Mas na igreja de Coríntios também era assim que estava acontecendo. E Paulo, como um servo de Deus, ele veio e pregou a verdade. Que o amor nunca vai buscar os seus próprios interesses. Quando você ama, irmão, o verdadeiro amor, ele dá a vida pelos outros irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16 diz assim: nisto conhecemos a caridade. Um irmão que está grande, o irmão que foi crescido no Senhor, que um irmão dá a vida por outro irmão. É isso que a palavra de Deus diz. Como é difícil pregar a verdade, né, Jean? Para onde nós olhamos, parece que nós estamos num rio com toda a correnteza quando chove e nós tentando remar o contrário. Mas é preferível sofrer com a palavra de Deus do que abandonar a palavra de Deus, irmãos. Porque se nós abandonarmos a palavra de Deus, nós não temos mais nada. Não procura seus próprios interesses, não se exaspera e não ressente mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então você pega isso e coloca no meio do contexto desses textos, que é os dons espirituais. Então, se você tem um dom, Felipe, você tem que saber que com esse dom precisa vir um amor. E o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se você não está praticando isso, talvez você pode estar debaixo de um espírito enganador, que não é o Espírito de Deus. Porque por parte conhecemos e por parte profetizamos. Veja, irmão, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja Paulo agora falando. E nós vamos comparar com os textos anteriores. Quando eu era menino, veja, falava como menino. Agora vamos pular lá para o verso 1. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino e sentia como menino. Continua lá o verso 2. Ainda que tenha o dom de profetizar
E ele vai continuar dizendo: sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino. Procuro agora ver-vos porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, porém, o maior destes é um amor. Agora vemos como um espelho. Mas o espelho de Paulo ali, a realidade de Paulo, o contexto histórico de um espelho, era um metal polido, era uma imagem não igual à nossa, né? Que tu vai no espelho e tu vê realmente como você é. O espelho daquela época era uma imagem retorcida. Por isso que Paulo diz assim: agora nós vemos como um espelho. Muitos não conseguem ter essa imagem clara. É uma imagem distorcida. Mas um dia nós vamos conhecê-lo como também sou conhecido. Um dia nós vamos ver o Senhor face a face. Quando eu era menino, falava como menino. Por isso que ele diz assim, ó, procurai progredir para a edificação da igreja. Capítulo 14, verso 12. Eu sei que vocês são desejosos de espírito. Vocês querem ver o sobrenatural. Vocês querem ver o circo pegar fogo, a gritaria, esses irmãos caindo, essas coisas todas, vocês são desejosos por isso. Mas procurem progredir para a edificação da igreja. Procurem deixar as coisas de menino. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Ou seja, o falar em língua, irmão, não quer dizer que você é um irmão ou irmão crescido na palavra de Deus. Não. Isso é uma coisa de menino. Você pode falar. Mas isso não te faz um homem adulto perante o Senhor. O que vai te fazer um adulto, o que vai fazer você crescer, é o caráter que o Senhor tem formado em você. É a sua santidade que vai fazer você crescer. Amém? Agora, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Por isso que Paulo vai falar aos Efésios, que muitos irmãos são levados aos derredores por ventos de doutrinas, como meninos. E não é a primeira vez que ele chama os coríntios de meninos. Capítulo 3, ele diz: eu preciso dar leite para vocês, porque vocês são bebezinhos. Imagina, chega para aquele filósofo coríntio, né? Irmão eloquente, mestre. Paulo diz: você é um menino, precisa de leite. Era isso que Paulo estava fazendo nessa igreja aqui. E verdadeiramente, irmãos, muitos de nós precisam do puro leite não falsificado. E o puro leite é esse. Às vezes desce amargo, porque nós estamos acostumados com tudo quanto é coisa, mas não com leite. É como você, quando costuma beber Coca-Cola, você só bebe Coca-Cola. Se você toma um copo d'água, você diz: opa, coisa estranha. Não é a água que é estranha. Na verdade, é a Coca-Cola que é estranha, mas o seu sabor está tão mudado na sua mente que você achou a água estranha. Oh, essa água está estranha. Não, não é a água que está estranha, irmão. Você que está tomando uma coisa que não é água. Por isso que Pedro vai falar assim, porque nós precisamos ardentemente, como meninos recém-nascidos, procurar um puro leite não falsificado. Vamos ler para terminar? 1 Pedro, capítulo 2. Verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. Então, se você tem tomado algo que não é o genuíno leite, por isso talvez que ainda nós não consigamos deixar as coisas de menino. Porque é tão bom as coisas de menino, né, irmão? Veja comigo. O menino você leva lá num parque de diversão, ele fica lá e se rola e pula e brinca. Está tudo bem. E é tão lindo você ver uma criança brincar com saúde, né? Olha como é. Mas agora, se você pega, salva alguns irmãos, né?
um irmão adulto, e joga num parque de diversão e tu vê o irmão pulando e correndo e batendo na cabeça e caindo, e você vai dizer, tem alguma coisa errada com esse irmão. Esse irmão já deveria ter deixado as coisas de menino. Precisa ser um irmão mais sério. E se você soltar o irmão, ele se joga daqui de cima. Ó, ele tem problema, irmão. Ele pode ter um corpo de adulto, uma aparência de adulto. Como nós vemos, o que a ciência chama de retardado. Uma pessoa que tem uma idade física, só que o seu intelecto é, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos, mas o intelecto dela é de 8. Você vê pessoas assim. A ciência chama de retardado. Ele tem um retardo mental. Paulo diz, irmãos, não que ele usou essa figura de linguagem, e também não vou usar, mas os irmãos já entenderam. Vamos deixar de ser meninos e partir para a edificação da casa de Deus. Para que não sejamos mais enganados por todo o vento de doutrina. As coisas sérias da palavra de Deus são importantes. E se você está escutando essa palavra, irmão, eu quero dizer para mim e para você que sobre você agora existe uma responsabilidade. Porque você não vai poder chegar diante do Senhor e dizer assim, eu nunca ouvi isso, Senhor. Nunca ninguém me falou sobre isso. Para mim foi muito duro largar as coisas de menino, irmão. E ainda estou menino. Mas o Senhor vem limpando e nos moldando. E as coisas de menino são legais. Era tão legal fazer um louvorzão, jogar o cabelo. As pessoas tudo, tá, o irmão toca muito, olha só. Até autógrafo, que legal, o irmão dá um autógrafo, nossa, que coisa legal. Mas não na igreja, irmãos, porque a igreja é um ambiente santo. É um ambiente onde estão os santos, como diz no Salmo 16, verso 4. Os ilustres do Senhor estão aqui. O Senhor, a palavra diz em Hebreus, Ele vai cantar louvores no meio da congregação. Ele está aqui se alegrando quando o centro é Ele, contra a vontade é dEle, contra o governo da igreja é do Espírito Santo. O Senhor está no nosso meio. E quando o Senhor está se movendo no nosso meio, veja a importância do culto, irmão. Nenhum espírito enganador consegue nos enganar quando o Espírito Santo de Deus está se movendo no nosso meio. Mas quando nós engessamos o Espírito Santo de Deus, tiramos a autoridade do Espírito e damos a autoridade para um homem. Veja, é tão fácil você ouvir hoje essas palavras. Espírito Santo vai lá e toca no irmão lá. Espírito Santo vai ali e faz isso. Espírito Santo vai ali e faz isso. Espírito Santo vai lá e arrepia o cabelo do irmão Nelson. Espírito Santo vai ali e toca no... irmão, o Espírito Santo é servo desse irmão. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então o irmão agora está mandando em Deus. É mais ou menos isso. Ele está confundindo o Espírito Santo com os anjos. Isso é muito comum, irmão. Mas isso não é a verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer o que Ele quiser no nosso meio. Se Ele quiser que nós passamos um dia todo louvando, Ele vai fazer. Se Ele quiser levantar um irmão com uma palavra, Ele vai fazer. Um irmão com um salmo, um irmão com uma doutrina. Por isso que no capítulo 14, verso 16, Paulo diz assim, quando vos reunirdes, irmãos, cada um de vós tem, cada um, está vendo? Não é segundo o irmão, que parece que os dons ficaram só para os pastores e mestres, como disse o irmão lá. É cada um de nós tem, irmão. Veja, Jaime, essa obra não é minha não, nem do Marcelo, nem do irmão. Essa obra é nossa, tenha consciência disso. Viu, irmão Ricardo? Essa obra aqui não é minha, não é do irmão. Essa obra é nossa, é nós todos juntos aqui. Não tem ninguém que vai tomar as rédeas aqui. É o Espírito Santo de Deus. E Ele convida você a procurar com zelo os dons espirituais. Com zelo. E talvez hoje com mais zelo ainda. Amém, irmão? Proclamamos, Deus, Tua palavra para
verdade.